Coisas que eu mudaria na quinta temporada de Stranger Things pra deixar menos pior. Inicialmente eu ia tentar consertar a quinta temporada de Stranger Things, só que daí eu parei pra pensar e pra consertar aquela temporada eu teria que reescrever ela inteira. Então eu decidi pegar coisas que eu acho que poderiam ter dado uma mudada e que ficariam não necessariamente melhor, mas menos pior do que realmente ficou na temporada. A primeira coisa, e é a coisa que mais me revolta na série inteira, é o Jonathan devia ter morrido naquela cena da mesa. Ai, eu sei, os Duffer Brothers não têm coragem de matar a protagonista, porque o público e eles se apegaram ao personagem, e eles têm medo de lidar com... Imagina se Titanic tivesse tido medo de matar o Jack no final. Eu vi Titanic pela primeira vez esses dias, e eu fiquei muito pensativo sobre como, talvez, se o Jack não tivesse morrido, o filme não seria nem metade do quão ele é icônico hoje em dia. Porque, sério, eu acho que a morte do Jack é um dos elementos que faz esse filme ser comentado e lembrado até os dias de hoje, porque as pessoas se apegaram tanto ao personagem e sofreram tanto com a morte dele, que foi por isso que o filme assumiu um status que ele tem hoje em dia. Então teria sido arrasador, as pessoas teriam ficado revoltadas com a morte do Jonathan, só que aquilo, as pessoas também ficam com a morte do Jack em Titanic, e é um dos maiores e mais icônicos filmes que existem. Então, assim, próxima coisa. Eu acho que foi um grande desperdício a Holly e a Max passarem praticamente a temporada inteira dentro da mente do Vecna e a gente não ver as memórias do Vecna em detalhes. Tipo, tinha tudo perfeito pra gente poder ver elas explorando a mente do Vecna, as memórias da infância dele, as memórias dele no laboratório, talvez até as memórias dele na Dimensão X, ou Abismo, ou seja o que for. Só que aí na série final a gente só vê elas passeando pela memória da caverna, e que a memória da caverna em si a gente só vê por inteiro no último episódio. O que me leva pro meu próximo tópico. A Max e a Holly tinham que ter descoberto sobre o Devorador de Mentes estar por trás de tudo. Eu acho que ficou muito em cima da hora essa revelação pro último episódio, porque é uma informação muito grandiosa e ela basicamente não faz diferença nenhuma na trama. E também resolveria um outro problema que eu tenho com essa trama da Max, que é ela fica em coma a temporada inteira e ela não volta com nada crucial pra batalha final. Ela entende um pouco do labirinto que é dentro da mente do Vecna, mas não é uma informação assim que realmente faz diferença na história e que ajuda no final. Então eu acho que a Max tinha que ter descoberto sobre o Mind Flayer estar por trás de tudo nessa exploração das memórias do Henry. Se a Max tivesse descoberto sobre o Mind Flayer estar por trás de tudo antes do último episódio, a série teria tempo de tanto desenvolver esse plot twist ao decorrer dos últimos episódios, como também dar uma motivação a mais pra toda essa trama da Max, porque ela estaria voltando com uma informação extremamente crucial pra batalha final. A gente tinha que ter visto o pesadelo do Will. O Will, ele fala, ai meu Deus, o Vecna me mostrou coisas horríveis. Por que não mostrou? Era pra gente ter visto isso. Era pra gente ver o quão horrorosas eram essas visões, para a gente entender o medo que o Will teve delas e por que isso motivou ele a sair do armário pra todo mundo. Mas eles não mostraram essa cena. E assim, boatos aí de que eles gravaram, mas cortaram porque ficou muito pesado. E assim, eu entendo que ia ficar muito pesado, porque o Vecna ia ser basicamente... ia deixar muito claro que o Vecna era uma alegoria pra... E... eu gosto disso porque, honestamente, eu não acho que seria uma boa ideia você estabelecer que o seu único personagem gay de relevância desde a primeira temporada é o único que tem uma trama que é uma alegoria pra... porque daí isso corrobora pra aquele estereótipo de que pessoas gays são gays porque elas foram na infância. Eu entendo porque não quiseram deixar pesado, e eu gosto porque isso reforçaria um estereótipo muito negativo, mas eu acho que teria sido importante mostrar o quanto os medos do Will são usados pelo Vecna. Eu entendo porque cortaram, mas a gente devia ter visto a cena dessas assombrações do Will que o Vecna induziu nele. O Will tinha que ter saído do armário primeiro pra Eleven. Pra mim não faz nenhum sentido você colocar aquele diálogo do Will perguntando quem você contou primeiro, e a Robin responde, ah, óbvio, pro Steve. Porque se você vai seguir de fato esse paralelo, se o Mike é a Tammy Thompson, a Eleven é o Steve.
E pra mim não faz sentido você colocar esse diálogo se você não estava planejando colocar a Eleven como a primeira pessoa que o Will vai sair do armário. Sabe aquele momento que a Eleven encontra o Will lá nas vinhas, lá e traz ele de volta? Então, antes deles voltarem, era pro Will ter aproveitado esse momento e contar pra Eleven que ele é gay. Porque você estaria dando um payoff pra aquele diálogo que foi estabelecido de tipo, a Robin contou pro Steve. Então o Will vai contar pro equivalente do Steve dele, que é a Eleven. E daí você teria o momento que a Eleven fala, isso é um problema? Porque realmente, você além de trabalhar o personagem do Will, você trabalharia a personagem da Eleven, porque como ela cresceu isolada da sociedade, pra ela, esse negócio de menino com menino não faz... Isso não é tabu pra ela. E além do mais, não sei se vocês lembram, mas teoricamente a Eleven e o Will são irmãos. Teria sido até bem bacana essa cena dele saindo do armário pra ela, porque ajudaria a criar essa conexão de irmãos entre eles. A Holly tinha que ter escolhido ficar para trás. A partir do momento que é estabelecido que se você volta do coma, se você volta do transe, você volta pro seu corpo, pra mim era pra ter tido o momento que a Holly percebe que, ok, eu ajudei a Max, a gente tá quase escapando, mas se eu escapar eu vou voltar pro meu corpo. E o meu corpo ainda está nas garras do Vecna. Então assim, eu não posso ir, Max, mas você precisa fugir. Não só porque ele tá querendo te matar, se você não for o Vecna vai matar você, como também você tem uma informação crucial, importantíssima, que você precisa entregar pro grupo. Então assim, vai você na frente, volta pro seu corpo, eu vou ficar pra trás para atrasar o Henry. Inclusive, o Vecna tinha que estar nessa cena aqui pra dar esse sentimento de ameaça, do tipo, meu Deus, vai dar tudo errado. E daí, a Max corre, não ia ter esse diálogo, quer dizer, esse diálogo até poderia acontecer, mas tipo, não precisaria de todo esse tempo no meio do negócio, aí os portais lá abertos, e a gente pensando, pelo amor de Deus, corre! Então, aí enquanto a Max corria, porque ela precisa entregar a informação importantíssima de que o Mind Flayer está por trás de tudo para o grupo, a Holly fica pra trás e concretiza o arco de personagem dela, assim, atrasando minimamente o Vecna do jeito dela. Obviamente, ela ia terminar capturada do jeito que ela termina capturada na temporada realmente que a gente tem. Mas que eu acho que teria sido importante pro arco de personagem da Holly e teria sido um final mais satisfatório. Você vê ela tipo, não, eu ajudei você, mas você precisa ir, porque eu não posso voltar pro meu corpo ainda. Vai, foge, eu vou atrasar ele. O Will sai do armário apenas para o Mike e a Joyce. Todo mundo já falou sobre isso, mas tipo, não precisava ter tanta gente na cena que o Will sai do armário. Não precisava. E assim, eu até acho que já seria demais ter a Max, o Lucas e o Dustin. Assim, eu particularmente acho isso. Então, pra mim, aquela cena seria perfeita se fosse só o Mike e a Joyce. Porque são as pessoas mais importantes que precisam saber disso no momento. O Jonathan já sabe, a Robin já sabe, e as outras pessoas meio que, tipo, não são as que mais têm conexão forte com o Will. Então, assim, tinha que ter sido só o Mike e a Joyce, e teria que ter um momento que o Will fala abertamente, Mike, eu tive crush em você. Pra você resolver essa trama que inventaram na 4ª temporada e que não levou pra lugar nenhum. E assim, não necessariamente o Mike tinha que retribuir os sentimentos dele pelo Will, mas assim, tinha que ter tido uma conversa mais aberta entre os dois sobre tipo, Mike, eu gostava de você. E assim, podemos continuar sendo amigos? Show! Mas assim, eu tive um crush em você, ok? E vida que segue. Faltou um cliffhanger, assim, um gancho matador pro penúltimo episódio. Final de temporada, e que nesse caso não é só final de temporada, é final da série inteira, você tinha que ter deixado um gancho matador, assim, de tipo, eu preciso ver o último episódio o mais rápido possível. E não tem isso no penúltimo episódio de Stranger Things. Eles podiam ter feito isso colocando que o Mind Flayer ainda tem controle sobre o Will. E ele ainda está espionando o Will. Imagina se a cena final do episódio tivesse sido eles no caminhão, aparentemente o plano ocorrendo tudo certo, só que daí o Will sente um arrepio, ele olha estranho pra câmera, ele tem assim um negócio assim pra trás, a gente vê vislumbres do Mind Flayer, do Vecna falando eu sei o que vocês estão planejando, e daí o Will assim, olhando nervoso e fazendo uma carinha assim meio que do tipo, meu Deus, ele está sob o controle do mundo invertido e... Ah!
seria a cena pra falar o bicho vai pegar no último episódio. Agora, a gente vai falar sobre o tópico que, assim, é um tópico que é mais de furo de roteiro e que é um dos que mais causou polêmica. Cadê os Demogorgons na batalha final? E assim, essa solução que eu achei, eu não acho que ela é a melhor de todas. Só que é o que dava pra fazer. Que seria o Vecna mandar um exército de Demogorgons pro laboratório pra matar a Eleven e a Kali. Porque assim, você não pode ter os Demogorgons no abismo, porque a galera vai ser massacrada lá. Só que você pode mandar os Demogorgons pro mundo invertido, pro laboratório, pra matar a Eleven. E podem ser vários, porque o Vecna sabe que a Eleven pode dar conta de um. Então manda todos os Demogorgons pro laboratório pra matar essa menina. Não só você justifica a ausência dos Demogorgons na batalha final, como você tem uma cena de ação mega maneira no laboratório, que assim, você até pode colocar depois que o exército encurrala a Eleven e a Kali. E os Demogorgons chegam pra salvar o dia, ou mais ou menos salvar o dia, pra trucidar a galera do laboratório, da mesma forma que aconteceu na primeira temporada. E daí o Hopper fala, olha, esses bichos só podem ser derrotados pela Eleven. Se vocês não desligarem os sonares, todos nós vamos morrer. E daí a galera do exército precisa desligar os sonares que anulam os poderes da Eleven pra ela poder ter condições de matar os Demogorgons e impedir que a galera morra. E assim, seria uma cena mega foda e daria uma morte menos patética pra Kali. E também seria mais relevante pra ela na história se ela morresse por um Demogorgon, porque teoricamente ela estaria morrendo enfrentando o Vecna, já que o Vecna está controlando os Demogorgons, e graças à morte da Kali, a Eleven teria conseguido escapar dos Demogorgons e teria conseguido derrotar o Vecna quando ela conseguisse subir pro abismo. Ai, gente, a morte dela ter sido levar um tiro de um cara do exército e nem ter participado da batalha final contra o Vecna é muito sem graça. Eu sei, ai, a galera não gosta da personagem, mas assim, isso não é justificativa pra você dar a morte mais patética possível pra personagem e ela não ter nenhuma contribuição significativa na derrota do vilão, que teoricamente é irmão dela. O abismo. Eu não sei de onde eles tiraram aquela ideia de que o abismo é um deserto quente, com sol. Eu vi, recentemente, os 2 primeiros filmes da saga Alien. E mano, o planeta que a tripulação pousa é exatamente o jeito que o abismo de Stranger Things deveria ter sido. Um lugar escuro, frio, inóspito, que tipo, não dá pra ver nada direito, e daí tem umas montanhas assim. Mano, isso era pra ter sido o abismo, não aquilo que foi na série. E além do mais, isso daqui, me diz se daqui você não olha e pensa que é uma cena de Stranger Things. Mas não é do filme Alien. Por quê? Porque Stranger Things, obviamente, se inspirou muito em Alien na primeira temporada, e essa inspiração devia ter voltado mais ainda na quinta temporada, quando você vai criar, teoricamente, o planeta lar dos Demogorgons. E, mais que isso, o planeta do Mind Flayer, que gosta de frio. Não faz sentido ele estar num deserto com um solzão no último episódio. Era pra ele estar num lugar tipo isso daqui. O Will tinha que ter tido uma participação maior na batalha final. Assim, ele tem uma estrelinha, porque teoricamente ele ajudou no golpe final. Só que, porque a série tava construindo, e mais especificamente essa temporada estava construindo, eles achavam que tava fazendo um grande mousse com o protagonismo do Will, e ele vai ter uma grande participação no final, e ele não faz muita coisa. E pra finalizar, outra coisa envolvendo o personagem do Will que me incomodou muito é aquele epílogo dele. Assim, e eu falo isso como um homem gay, eu acho muito, muito, muito mal escrito essa cena dele aqui. Porque você perpetua um monte de estereótipos envolvendo gays. Primeiro que gays só vivem em bar, tipo, ai, gay, obviamente, bar, bebida, festa, blá, 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 essas coisas. Segundo, que se você coloca esse carinha e você deixa implícito que ele vai ser o futuro namorado do Will, você tá dizendo basicamente, ai, gays não podem ser amigos. Se você é gay e você tem um outro amigo gay, obviamente vocês tinham que ficar juntos, vocês tinham que se pegar. Ai, você pode ter gostado, mas eu não gostei. E tipo, eu nem odeio essa cena porque eu shippo o Will com o Mike. Eu acho o Mike um chato e o Will tinha que achar um cara muito melhor. Mas... não gostei desse epílogo do Will.
E é isso, quem gostou bate palma, quem não gostou paciência.